Quantos estavam aqui? Lembram da mensagem? É baseada naquele princípio de submissão que nós pregamos, ensinamos à igreja, de submeter tudo a Deus, tudo que temos e tudo que somos. E nós descobrimos no final da mensagem que, na verdade, nós não temos nada, porque tudo é de Deus. Mas tudo que está em nossas mãos, que está em nosso nome, aqui na terra, nós submetemos tudo ao nosso Deus no domingo passado. E eu fiquei até muito surpreso de ver que a maioria veio para frente, e alguns que não vieram, depois me falaram, pastor, eu já fiz isso no passado e continuo mantendo. Então, foi unânime a entrega de tudo a Deus. Mas existe um ponto que às vezes é mais difícil de entregar do que entregar casa, carro e assim por diante. Que é entregar aquilo que nós somos. Né? Submeter a Deus nosso caráter, submeter a Deus nossas vontades, submeter a Deus nossa fama, nossa reputação. Então, com isso em mente, nós vamos agora passar por uma série de mensagens cujo título é Eu amo minha igreja, eu gosto da minha igreja, ou I love my church, que é o título que nós demos para essa mensagem. O texto base desta manhã está em Efésios 5, 25 e 27. Cristo amou a igreja. Falem comigo, Cristo amou? Quem? Então, guarde bem isso aí. Cristo amou a igreja. Então, isso aqui, este começo, essa frase inicial deste versículo, é importantíssimo durante a exposição desta mensagem desta manhã. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Parece que outras versões diz irrepreensível, é isso? Tem assim outra Bíblia que fala assim? Quer dizer que este texto está nos falando alguma coisa que a gente lê isso aqui muito na cerimônia de casamento. Porque quando faz o casamento, a gente ensina o marido a amar a sua esposa do jeito que Cristo amou a igreja. Então a gente usa naquele contexto, Paulo falou que o marido deve amar a esposa do mesmo jeito que Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ou seja, Jesus se entregou pela igreja. Jesus amou a igreja de tal forma que ele morreu pela igreja. Para quê? Então a gente tem aqui uma listinha que a gente acaba entendendo melhor. Primeiro, para santificá-la. Segundo, para purificá-la. Terceiro, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Uma igreja sem mancha e nem ruga, ou seja, uma igreja perfeita, e santa e inculpável, santa e irrepreensível. Então, é assim que a igreja deve ser. É assim que a igreja precisa ser. Porque foi para isso que Jesus morreu. Ou seja, para santificar a igreja. Isso significa que a igreja de Cristo, ela é santa. Ela não é uma igreja que vive na prática do pecado, em escândalos, em imoralidade. Jesus morreu para santificar a sua igreja. Quando ele estava na cruz, ele via uma igreja santa, santificada por ele, porque ele estava morrendo por esta causa. Em segundo lugar, ele estava querendo purificar a igreja. Purificar é tornar limpo aquilo que não está tão limpo. Vamos pegar um exemplo da água. Às vezes a gente pega uma água
ela está limpa. Mas você não pode beber ainda. Para beber, ela tem que ficar pura. Então, há um processo que purifica aquilo que aparentemente já está limpo. É assim que Jesus quer a sua igreja. Então, nós que servimos a Jesus, que somos salvos por Ele, que cremos no sacrifício dele na cruz do Calvário, devemos considerar nossa vida e verificar o seguinte: como é que está a nossa vida? Ela está limpa? Eu acredito que sim, mas nós podemos purificá-la. Alguma coisa que ainda está meio turvo, alguma coisa que ainda deixa aquela água meio assim, nós vamos nos submeter de tal forma ao Senhor, que Ele mexe em nós, que Ele faz com que a gente tenha uma vida santa e uma vida pura. A igreja tem que ser gloriosa. A igreja não deve ser motivo de zombaria, de chacota dos outros. A igreja deve ser de uma forma que o que ela é traz honra e louvor para o Senhor Jesus. Que ao olhar para a igreja de Cristo, os de fora possam ver algo diferente que eles não encontram lá, mas só encontram nos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E uma igreja sem mancha nem ruga, quer dizer, aí é a perfeição. Porque aqui, no que Paulo está descrevendo para o marido, é que ele tem que cuidar da sua esposa para que ela fique cada vez mais bonita. Quando a gente casa, a nossa noiva é uma preciosidade, não é? A gente olha, ela é bonita, por isso que a gente casa. Porque ninguém vai querer casar com uma que ele acha feia, não é? Ele casa com alguém que ele acha bonita, mas quando você pega aquela coisinha bonita, o que Deus espera é que ela fique sempre bonita, mais preciosa. Assim é com a igreja de Cristo. Nós somos uma obra que não está completa ainda. Jesus ainda está trabalhando em nós, de modo que, com o passar do tempo, Ele vai nos aperfeiçoando, de tal forma que todas as imperfeições da nossa vida vão desaparecendo e chega no momento em que nós conseguimos viver de tal forma que o nome do Senhor Jesus é exaltado na nossa vida. E a igreja, repetindo ali, tem que ser santa e irrepreensível. Escândalos que acontecem entre nós não deviam acontecer, gente. Coisas que acontecem dentro da igreja do Senhor, muitas delas não deveriam estar acontecendo, porque traz má fama, traz confusão, porque cada vez que alguém faz uma coisa que se torna notícia na imprensa, que se torna comentário no bairro, comentário entre as pessoas, isto não é do agrado de Deus. A igreja não deve ser uma igreja que tenha culpa de certas coisas que acontecem. Porque eu quero advertir vocês que se um de nós faz uma grande besteira, e isso fica conhecido fora da igreja, eles nunca vão dizer que foi aquela pessoa que fez a besteira. Eles vão falar, a igreja que não presta. É a igreja que é podre. É a igreja que é Babilônia. É a igreja que é pecado. É o pastor que é um à toa. É a mulher do pastor que não serve para nada. É assim que eles veem. Então, cada um de nós tem grande responsabilidade, como igreja, de viver de uma forma santa e que não dê motivos para comentários. É assim que a igreja deve ser. A segunda coisa, que o amor de Jesus pela igreja foi muito grande. Foi tão grande que ele morreu por ela. Se não fosse um amor grande, ele não faria isso. Mas ele amou tanto que ele deu a sua vida, ele se entregou. Ele morreu a favor da igreja. Agora, a pergunta que a gente faz aí é como é que alguém pode dizer que ama a Cristo e não congrega em igreja alguma? Como é que alguém pode dizer, eu amo Jesus, mas Jesus ama a igreja, porque está escrito lá em cima, Cristo amou a igreja. Se Jesus ama a igreja,
E nós estamos dizendo que amamos a Jesus, nós devemos amar o que Jesus ama. É uma consequência, algo natural. E como é que tem pessoa que fala, eu amo Jesus, mas não está em igreja nenhuma. Não frequenta, não tem um pastor, não tem alguém que lhe dê cobertura espiritual, não tem um povo com quem congrega, que chama de irmão. Como é que é isto? Então a gente pode pensar que esta pessoa que está dizendo que ama Jesus, mas não congrega, põe em dúvida se realmente ama Jesus. A outra coisa que a gente tem que falar aqui, está aqui em 1 Pedro 2, 5, se puder aí atrás achar o versículo e colocar, vai ajudar, que fala que nós somos como pedras vivas. Pedras vivas, Pedro nos chama com este nome, pedras vivas. E o que significa isto, nesta palavra que Pedro está usando? O que ele quer falar com essa expressão, pedras vivas? Então, igreja, na verdade, ele nos chama, e a resposta para essa pergunta é que a igreja não é uma construção. A igreja não é um edifício. Então, quando a gente fala, eu vou à igreja, tem muita gente que pensa que igreja é essa construção que nós temos aqui, esse local aqui. Não, isso aqui é um edifício, isso aqui é um prédio, onde a igreja, que somos nós, se reúne. Entenderam? Então, na verdade, não é o prédio que é a igreja. Igreja é você. Igreja sou eu. Igreja somos nós. Porque no Velho Testamento havia a ideia de que Deus habitava só no templo. Então todo mundo ia para o templo porque era lá que eles entendiam que Deus estava. Mas depois que Jesus veio e fez o trabalho na cruz, a Bíblia já declara que não é mais o templo, ou a arca, ou nenhum lugar. A Bíblia declara, nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso está claro, gente? Nós precisamos estar sempre pensando nisso conscientemente. Quando você olha para você mesmo, você fala, olha, aqui tem um corpo. Dentro deste corpo habita o Espírito Santo de Deus. Então você é morada de Deus, amém? Então é isto que nós precisamos entender, que a igreja de Cristo são pessoas como nós, que fomos resgatados do pecado e transformados por Cristo, e que vivemos em comunhão uns com os outros, crescendo espiritualmente e manifestando a glória de Deus através da nossa vida. Isso é igreja. Vou repetir, essa frase é comprida, o texto é comprido, eu vou ler outra vez para ver se grava melhor aí. O que Pedro quis dizer, né, que nós somos uma pedra viva, é que a resposta é que a igreja não é uma construção, não é um edifício, mas a igreja de Cristo são pessoas, como nós, que somos resgatados. Resgatados significa que foi pago um preço para nos tirar da condição que a gente estava. E este preço pago foi alto, porque Jesus pagou com o seu próprio sangue. Então somos resgatados do pecado e transformados por Cristo. Transformados significa que você era uma coisa e agora é outra. Você vivia de um jeito, agora vive de outro. Você pensava de uma maneira, agora pensa de outra maneira. É transformação no nosso modo de viver. E que vivemos em comunhão, comunhão uns com os outros, crescendo espiritualmente, quer dizer, nós não podemos estacionar na nossa vida espiritual, precisamos crescer. E isso é algo
que nós estamos aqui no limiar de iniciar um processo na nossa igreja, onde o crescimento das pessoas antigas e novas na igreja vai ser acelerado. Crescer mais rápido no conhecimento da palavra e na forma de viver. E também, através desse crescimento, manifestar a glória de Deus. Aí já acharam o versículo para mim. Ei, povo bom, que sabe mexer em computador, que é uma maravilha. Então, isto que eu acabei de dizer, de ler, é a igreja. Quinto lugar, para edificar uma construção, nós precisamos de pedras ou tijolos e argamassa. Bom, aqui Pedro nos chama que somos as pedras vivas. Então, se nós somos a pedra viva, o que seria a argamassa? De acordo com Efésios 4, 3 a 6, a argamassa que junta com as pedras, que edifica a igreja, é a unidade. Então, a pedra, ela tem uma função na edificação. Junto com a pedra tem a argamassa. A argamassa é a unidade. Isso está lá em Efésios, capítulo 4, 3 a 6. Então, o que significa esta unidade? Vejam bem, nós precisamos ter um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só Espírito. Então, se a gente tem Deus diferente, nós não estamos unidos. Se nós temos, forma diferente de ver, nós não estamos unidos, nós precisamos estar caminhando no mesmo passo. Uma igreja não pode ser bem edificada sem comunhão e sem caminhar debaixo de uma mesma visão. Que são duas coisas importantes. A igreja, vamos pensar aqui, nós aqui não somos a igreja de Cristo. Nós somos parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo está espalhada pelo mundo todo. Essa igreja do mundo todo que Jesus ama e que nós também amamos, amém? Mas nós fomos colocados aqui como um povo que congrega neste lugar. Então nós temos que fazer a nossa parte como igreja de Cristo, porque nós somos igreja de Cristo. Nós não somos toda a igreja, mas somos igreja. A minha mão não é todo eu, mas é parte de mim. Vocês estão entendendo? Assim somos nós como igreja. Ora, se nós aqui, esse grupo que se reúne aqui, se nós não tivermos comunhão entre nós, mas se a gente vive se degradando e se arranhando uns aos outros aqui, isso não é bom para nós. Que eu tenha conhecimento, não existe isso. Que eu tenha conhecimento. Mas às vezes eu descubro com espanto que tem coisa que acontece que eu não sei. E quando eu fico sabendo, a coisa já está enrolada, que está triste, viu? Mas conheça ou não, o importante é que se tiver isso ainda, se acontece com um ou outro, nos relacionamentos, se está ofendendo, se está machucando, se está ferindo, se está falando bobagem do outro, paremos com isto e vamos em busca de uma comunhão no Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito nos une, nos abençoa e nos amarra. A argamassa e a pedra junto ficam fortes. E a outra coisa é caminhar embaixo de uma mesma visão. Mesma visão, ou seja, numa mesma direção. Vamos imaginar aqui que a gente tem uma competição. Você já viu aquelas competições que eles vão remando? Vários remadores, 4 aqui, 4 nesse barco. Gente, aqueles 4 remadores, eles são muito bem treinados e eles têm força e eles remam ali direitinho. A competição ali é brava, ganha por centímetros. Mas imagina se num barco, 4 ou 2 deles rema para cá, e 2 cisma de remar assim.
O barco não vai andar para nada, vai ficar no máximo girando, dando volta ali. E às vezes tem igreja que fica dando volta anos após ano e não vai para lugar nenhum. Nós não vamos permitir que isso aconteça com a igreja do Evangelho Quadrangular, que ficar na 23 Main Street em Malden. Aqui o que nós vamos fazer é pegar o remo e remar tudo na mesma direção. Todo mundo suando a camisa, todo mundo se esforçando, todo mundo olhando para o alvo e todo mundo dizendo, nós vamos chegar lá e vamos chegar em primeiro lugar. Nada de desanimar, nada de ficar, rema mais forte você aí, eu estou forte aqui, você não está fazendo nada só. E aí só traz discórdia e desentendimento. Vamos lá. Faça o teu melhor que eu faço o meu. Vamos lá, meu irmão. Vai, José. Vai, Maria. Nós vamos vencer. Uau, uau, uau. Está lá a taça da vitória. Pega a taça da vitória e glorifica a Deus. É assim que nós precisamos pensar. Agora eu quero ainda abordar outro texto bíblico. Está em Hebreus 10, 25. Aqui fala assim, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Opa! Aqui tem 4 pontos aqui que a gente tem que comentar rapidinho. Primeiro, para não deixar de se reunir como igreja. Isto quer dizer o seguinte, não deixe de vir aos cultos da igreja. Uma coisa que eu estou percebendo na nossa igreja aqui, eu quero comentar, é que tem várias pessoas na nossa igreja que por qualquer motivo não vêm na igreja. Arranja lugar para ir, arranja passeio para ir, arranja coisa para fazer, arranja jogo de futebol para assistir e não vem para a igreja. Eu acho que nós precisamos parar com isso. Eu acho que nós precisamos reconsiderar nosso compromisso com a igreja que nós dizemos, eu sou membro dessa igreja. Nós precisamos reconsiderar nosso compromisso com a nossa fé em Cristo Jesus. Porque senão, gente, isso vai trazer problema para quem faz isso. Não é para nós, é para quem faz isso. Eles é que vão acabar entrando em problemas. Diz aqui, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Eu conheço pessoas que deixam de vir para a igreja aqui, como a nossa, por exemplo, para ficar assistindo cultos pela televisão. Isso é bom, mas não é ideal. Porque na hora que você precisa de uma oração, aquele da televisão está a quilômetros, milhas de distância de você. Na hora que você precisa de uma imposição de mãos, ele não está ali para te atender. Eu entendo que às vezes é bom assistir, reforça, mas tem a sua igreja, tem o seu pastor, tem os seus líderes, para quem você presta contas. Crente que não presta conta para ninguém, que não dá satisfação, está longe da fé. Não se converteu. Não é de Deus ainda. Pode duvidar até da salvação. Agora, quando nós congregamos, nós temos grandes vantagens. Quando nós estamos juntos, nós temos muitas vantagens. Agora, eu quero alertar a igreja para a gente repensar nossas práticas de, por qualquer motivo, deixar de vir para a casa do Senhor. Eu conheço, né, gente que faz isso, que deixa de vir na igreja. Alguns deixam de vir por alguns cultos, logo passa, mas tem uns que não vêm mesmo para a igreja porque diz, não preciso da igreja para ter minha fé. É um engano, o diabo pôs uma mentira e ele ou ela acreditou. Outra coisa é que nós precisamos nos encorajar, fortalecer uns aos outros. Por quê? Porque nós estamos vivendo em dias, gente, está complicada a situação aqui na Terra, gente. Os dias que estamos vivendo nunca foram vividos assim antes. Nós estamos vendo coisas que às vezes é até difícil de acreditar. A gente só acredita porque nós somos que nem São Tomé, é ver para crer. Porque são práticas que acontecem que a gente fica com os olhos arregalados. E aí vem a expressão do autor dizendo que, ainda mais que está se aproximando daquele dia. E neste caso aí, o dia mencionado é o dia do julgamento final. É aquele dia final. Neste mundo que está se deteriorando rapidamente, precisamos mais e mais de estarmos juntos como igreja para nos fortalecermos uns aos outros. Agora, no texto,
a parte que ele escreve sobre não deixar de congregar é porque na igreja nós somos encorajados pela palavra ministrada. Por exemplo, o que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando uma mensagem que é voltada especificamente para o grupo que congrega aqui, para as nossas necessidades. Na televisão, eles pregam genérico. Eles não têm uma mensagem específica para cada congregação. Mas aqui, vocês ouvem uma palavra onde o alvo, o objetivo das minhas pregações é tocar no teu coração de uma forma específica daquilo que você está precisando, que a igreja está precisando. Nós somos encorajados na igreja pelo louvor. Então, o louvor, por exemplo, quem chegou hoje em tempo de assistir o nosso louvor, de participar, de cantar, sabe como Deus ministrou aos nossos corações enquanto cantávamos e batíamos palma aqui. Tem programa de televisão que você não vê o louvor. Quando começa, por exemplo, só entra lá o pregador e prega a mensagem dele, porque pagar a televisão é caro, então eles não põem louvor. Mas na igreja tem o louvor. E o louvor, por exemplo, da nossa igreja, eu vou falar para vocês uma coisa muito importante, muito tremenda, para vocês valorizarem e reconhecerem o trabalho deste grupo, que todo domingo está aqui com seus instrumentos e cantando. A prática de muitas igrejas hoje em dia, por aqui, é que estes músicos cobram de 150 a 250 dólares por culto que eles tocam. Vocês estão ouvindo isso? Como é que nós teríamos condições de pagar $1.000 para esse grupo que vem aqui cada domingo? Mas nunca houve nesta igreja nenhuma reação, nenhuma atitude de dizer, pastor, se o senhor não paga, eu não venho aqui. Todos eles são voluntários, que tocam porque sentem que isso é o que Deus quer deles, não são profissionais, não são perfeitos, mas estão louvando a Deus no melhor da capacidade deles. Precisamos reconhecê-los e não criticá-los, não ficar falando bobagem acerca deles, quando eles erram uma nota, ou quando na hora de entrar, entra fora de hora, ou coisas semelhantes. Mas reconhecer, porque se eles erram, se fôssemos nós aqui, erraríamos muito mais. Vamos reconhecer o trabalho deles. A outra coisa é que nós somos beneficiados, encorajados pelas orações. Quando oramos aqui, nós estamos sendo fortalecidos. Por exemplo, hoje, que foi mais específico ainda, enquanto a Iraci estava orando aqui na frente com o microfone, eu andei por essas cadeiras, colocando as mãos em todas as pessoas onde a minha mão alcançava. Alguns ficaram sem eu conseguir chegar no seu lugar, mas a grande maioria sentiu o toque da minha mão, abençoando vocês. Então nós somos fortalecidos, encorajados pela oração. É a oração feita sobre nós, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso ombro, citando às vezes o nome seu e dos seus filhos. Isso você encontra na tua igreja. Nós somos também encorajados pela comunhão, pela nossa amizade, pelo fato de comermos juntos, de brincarmos juntos. Isso faz bem. E pelo testemunho que nós damos. Agora, aqui essa questão do testemunho, eu quero dizer, testemunho bom, não é? Mau testemunho a gente não quer. Nós queremos um bom testemunho, testemunho de vida. Não é só testemunho do que fala, mas testemunho do que vive. Honesto nos negócios, naquilo que você faz, como se você for empregado de alguém, faça o teu melhor como empregado. Sirva bem o teu patrão, tua patroa. Ore por eles e não maldiga eles. Se você tem que limpar a casa, limpe o melhor que você puder. Se você entrega a pizza, não coma a pizza no caminho. Entrega a pizza inteira. Se você cuida de pintura, capriche na pintura. Faça o melhor. Dê um bom testemunho. Engrandeça a Deus na sua vida. E, finalmente, qual é uma das maiores estratégias do inimigo para enfraquecer e esfriar a fé das pessoas? Ou seja, como é que o diabo trabalha para fazer com que a pessoa fique fria e, às vezes, até perca também a fé?
Aí eu não tenho dúvida, que é afastar as pessoas da igreja e tirá-las da comunhão com os irmãos. Isso é uma tática do diabo. Acontece uma coisa, às vezes, na igreja, uma coisa qualquer. Um desentendimento. Uma prática que a pessoa não gostou. Alguém que deu uma resposta atravessada. E aquela pessoa, como reação, fala, não vou mais na igreja. E se afasta da igreja. O diabo laçou essa pessoa. O diabo jogou o laço e pegou. Por quê? Porque esta pessoa que deixa de vir para a igreja fica privada da comunhão com os irmãos, não ouve mais a pregação da palavra e também das outras bênçãos que ocorrem na casa de Deus e que fortalecem espiritualmente as pessoas. O resultado disso é aquele que a gente já conhece, que as pessoas que ficam distantes da igreja se tornam presas fáceis para o inimigo. O andar das coisas de quem se afasta da igreja é o seguinte: primeiro, sai da igreja criticando a igreja. A igreja que ele frequentou, que ela frequentou, onde foi talvez até muito abençoado em muitas ocasiões, deixa de ser tudo aquilo. Passa a ser uma igreja onde ninguém presta, onde está tudo errado, mas ele ou ela está certo, está certinha, não tem nada errado com ela. Dali a pouco aquela pessoa já para de ler Bíblia, para de fazer oração, porque começa a ficar com um coração resistente às coisas de Deus. Pouco mais para frente, começa a beber, começa a fumar, começa a ir para os lugares onde não deve ir, e dali a pouco o brilho que aquela pessoa teve se apagou. Não tem mais nada, nem parece que foi crente na vida. Nem parece que um dia disse glória a Deus, eu te louvo, Jesus. Então essa é a maneira que o diabo faz. Mas eu quero dizer, igreja, não vamos cair nessa. Se aqui nesta igreja você ouvir alguma coisa, acontecer alguma coisa, você ver alguma coisa que não te satisfaz, que não te agrada, não leve isso ao máximo. Considere isto que nós somos humanos. Todo mundo que está aqui é gente. E onde tem gente, não tem perfeição. Onde tem ajuntamento de pessoas, coisas boas e ruins acontecem. Vamos pegar um exemplo aqui. Recentemente houve uma falha muito grande de um apresentador do concurso de Miss Universo. Na hora de anunciar a ganhadora, ele errou. E ele anunciou uma colombiana como a Miss Universo. E imediatamente já correram, colocaram a coroa na cabeça dela, deram aquele negócio de flor, já abraçaram, ela já chorou e já começou a fazer todo mundo assim. E em 2 minutos, ele chegou e falou, não, eu me enganei, não é você, é a outra. Então aquela moça colombiana, ela podia xingar, ela podia começar a falar bobagem lá, podia chutar o pau da barraca, porque ela foi humilhada, foi diminuída, ficou de uma situação muito desagradável. Mas ela não teve essa reação. Até hoje a gente vê que ela teve uma reação boa, que ela reconheceu que foi um erro, proposital ou não, mas foi um erro, e que ela espera que, em outras palavras, ela quis dizer que as coisas acontecem, mas que tem um propósito. Agora, se fosse outro tipo de pessoa, faria daquilo um escândalo, talvez processasse os responsáveis pelo concurso, para pedir milhões de dólares pela vergonha que passou. Não se sabe que ela fez isso. E na igreja é a mesma coisa. Se acontecer algo errado com você, se você, por acaso, acabar sendo humilhado de uma forma inesperada, joga o lixo no lixo, não leva para casa, não ponha dentro de você. Se você ficar com isso remoendo a tua vida, você vai ficar cada vez pior. Joga o lixo no lixo, é o lugar dele. As coisas que não são boas, pincha fora, gente. E permaneça na tua igreja, no lugar onde você congrega, e seja ali uma bênção. Deus te plantou aí, ali você frutifique. Faça isso em nome de Jesus. E para concluir,
Jesus ama a sua igreja, que somos nós. Então, Jesus nos ama. Consequentemente, nós também precisamos amar essa igreja. O que é essa igreja? Todos vocês. Nós somos a igreja. Então, nós precisamos amar uns aos outros. Amando uns aos outros, estamos amando a igreja de Cristo. Amém? Semana que vem vamos prosseguir com I Love My Church. Se falou ao teu coração, se alegrou você, se ensinou você, levante as mãos, aplauda o Senhor e glorifique o nome dele. Hoje não.